Nosso tema de hoje é o universo da cor. E para falar sobre esse universo inacreditável, eu convidei a Márcia Abumansur para falar especialmente sobre essa coisa fantástica que é a cor. Márcia, eu gostaria que você se apresentasse. Eu sou terapeuta artística da linha antroposófica, sou pintora, artista plástica e faço esse trabalho desde a década de 80, né? Sou uma das pioneiras da terapia artística, né? Eu fiz parte do primeiro curso de formação que teve aqui no Brasil e sou docente também nesses cursos todos que a antroposofia promove, né? No curso de formação da terapia artística, no curso de formação dos médicos. Como foi, Márcia, que você, lá desde criança, veio vindo e acabou sendo essa terapeuta que você é hoje, né? Então, desde criança, assim, o que eu mais gostava de ganhar, muito além do brinquedo que toda criança tem, era material de pintura. Lápis de cor, tinha aquele livrinho, né, que já vinha as figuras prontas e vinha com pincelzinho, e você colocava água e aquilo ficava colorido. É verdade. Eu tinha, sei lá, 3 anos de idade, 4, eu ficava fascinada com aquilo, né? Porque você colocava água e aí surgia, era tudo cinza, e aí surgia a cor. E, e mesmo assim, com a gesso, ver coisas de gesso, esculturas, então isso sempre me impactou. E depois, na adolescência, eu tive a oportunidade de fazer um curso de fotografia, né, com um fotógrafo e bem profissional, e isso me abriu muito, muito para o mundo da imagem, do olhar, né, de como você recorta o mundo através do seu olhar. Depois para mim foi bastante importante também o escrever, a poesia, a dança. E depois, mais para frente um pouquinho, eu retorno para o pintar, para o desenhar, né? Aí paralelamente, eu fazia a faculdade de jornalismo, eu frequentei um ateliê de um artista, de um pintor. E ele trouxe muito essa questão do desenho, né? Ele incentivava muita gente a desenhar, observar aquilo que está vendo. E aí eu conheci a antroposofia, enfim, fui morar na Europa um tempo, conheci, né, o movimento antroposófico. Quando eu voltei para o Brasil, surgiu esse curso da terapia artística e eu fui fazer. E esse caminho artístico, enfim, né, eu senti tanta força nele, isso me dava tanto prazer, tanto entusiasmo, que eu queria levar isso para as pessoas. A minha grande inspiração é a pintura, apesar de você ter me conhecido na argila, né, modelando a cor, a pintura, ela é a minha expressão individual mais forte e é por onde eu navego com mais fluidez dentro do meu trabalho terapêutico. Eu trabalho bastante com a cor, né? A cor sempre foi um tema para mim, e dentro da antroposofia, a teoria das cores do Goethe, ela é bem importante na direção, né, na condução como a cor vai se estabelecer dentro da terapia artística. Eu vou falar bem brevemente, né, da teoria das cores, só para ter um diferencial, porque assim, a maioria das pessoas conhece muito a teoria do Newton, que a cor, ela, enfim, vem do branco, da luz branca. Para o Goethe, a cor é o encontro entre a luz e a escuridão. Luz e escuridão são duas forças. Então, quando eu tenho o encontro do escuro com o claro, surge a cor.
A cor amarela, por exemplo, ela é o encontro da luz com um pouquinho de escuridão. Na outra ponta, eu tenho o azul. O azul é quando eu tenho a escuridão e um pouquinho de luz ilumina essa escuridão. Então surge o azul. Um exemplo bem clássico e bem lindo disso é a cor azul do céu. O que a gente tem? A gente tem o fundo negro cósmico e as partículas, né, suspensas no ar, iluminadas pelo sol. É isso que faz surgir o azul do céu. O vermelho, ele é mais especificamente o púrpura, né, dentro da teoria das cores. Então, você tem uma fonte de luz e você vai colocando, sei lá, por exemplo, um papel manteiga translúcido naquela fonte de luz. Você vai colocando folha sobre folha, aquela fonte de luz, ela fica amarelo claro, amarelo mais forte, laranja, vermelho. E no azul, quando você tem uma luz azul e você intensifica ela também chega no púrpura. Então, o vermelho é a culminância tanto do amarelo quanto do azul. Olha que interessante. Então, você tem as três cores básicas, as duas primeiras, né, elas são básicas, né? Uma perto da luz, a outra perto da escuridão, e elas, quando elas estão no seu auge, elas se juntam no vermelho. A cor, ela é um respirar entre luz e escuridão. A cor dentro da terapia artística, ela é uma expressão das emoções e dos sentimentos. O uso da cor, ela está ligado a toda essa questão dessa parte nossa, né, do sistema rítmico. Então, assim, eu trouxe essas duas polaridades, né, do amarelo e do azul. Para Goethe, né, a cor ela tem uma simbologia, né? Ele chamou de sensório moral, né? Então ele entra no sentimento, no caráter de cada cor. Então se eu tenho o amarelo como fenômeno, ele é expansão, ele é luz. E se eu ligo isso a uma questão, a questão da alma, né? Então eu traduzo o amarelo como uma alegria. Para o outro lado, o azul é algo mais fechado, mais escuro. Então, no azul eu tenho uma alegoria da tristeza. E ao pintar, a gente tem, né, toda a gama, né, das cores, o arco-íris, né, e o arco-íris, o círculo das cores, seria a expressão da alma humana sadia, né? Eu não posso viver só em alegria e eu não posso viver só em tristeza. A depressão, ela é azul. A mania, ela se expressa basicamente no amarelo, é pura expansão, algo que não tem limite. A cor, ela vai ser modulada, então eu vou, né, uma alma, né, uma psique em equilíbrio, ela transita por todas as cores, ela olha para todas as cores, ela respira por todas as cores. E quando eu falo respirar, essa também é uma palavra-chave, né? Porque o ato de pintar, né? Ele traz um respiro para a alma. O ato de respirar, ele, assim como o arco-íris, é como se eu vou para um polo e vou para o outro. Eu trafego, né? Eu navego por esses polos. A cor, ela entra como um mediador. Você sabe que tem uma história muito incrível, que é a parte final do mito que conta a história da Medusa. Perseu, né? Ele vai com o capacete que transforma ele num ser invisível, com a armadura da Atena, até o fim do mundo para matar a Medusa. E aí o que ele faz? Ele usa o escudo para
refletir o olhar, e aí ela fica paralisada por um tempo, enquanto isso ele desfere um golpe fatal e corta a cabeça da Medusa. Neste momento, existe um texto belíssimo que fala com a morte nos olhos, que mostra esses minutos em que ela deixa de estar ligada à questão da maldição de Atená, e ela consegue olhar nos olhos. E ela percebe o quanto ela perdeu, quão grande foi o castigo de impedir que ela pudesse olhar nos olhos de outra pessoa e poder desenvolver esse sentimento de igualdade e de amor. E aí ela morre, e dela sai o Pégaso e o Crisaor, que é um gigante dourado com uma espada. E o Pégasus é um cavalo que voa. É isso que você disse, essa criatividade absolutamente desvairada. Mas ela, junto com ele, nasce o Crisaor, que põe limite aos absurdos que a criatividade pode chegar. E, por outro lado, o cavalo sempre vai precisar de ser montado por alguém, para que ele possa fazer construtivamente. Então, quando você fala dessa questão da cor, que está ligada à criatividade, ela não é algo desprovido de ética. Por isso você falou, né? Porque ele coloca isso, a cor, dentro de um sistema que tem um limite. Eu diria que coloca a cor dentro de padrões objetivos. Apesar dela expressar a subjetividade, a cor pode ser usada dentro dessa objetividade, pensando, né, no que ela provoca. Eu vou falar um pouco mais de Goethe, né, porque você trouxe essa questão dos olhos, né, que os olhos existem em função da luz, não é? E se eu tenho muita luz, eu ofusca, e se eu tenho pouca luz, os olhos eles se atrofiam. Então, essa questão da luz, ela tem que ter um equilíbrio entre luz e sombra, e nesse equilíbrio entre luz e sombra pairam as cores, existem as cores. E quanto mais eu me educo para a cor, eu me abro para a cor, eu tenho essa possibilidade de fazer essa transição, né? Porque assim, nossa psique, nossa alma recebe o tempo todo, né? Impressão de um lado de outro, e isso age dentro de nós. E a pintura, ela faz essa devolução, né? Então, esse meu mundo interno pode se expressar através da pintura, através das cores. E isso faz com que eu respire, que esse meu mundo interno ele seja compreendido, que ele seja olhado, que ele seja explorado, que ele possa ser visitado. Quando eu trabalho com as cores, eu olho para as cores, eu estou olhando para o meu mundo interno. Então, assim, existem muitas maneiras, né, de se trabalhar com isso. Eu posso tanto trabalhar de uma maneira expressiva, né, onde eu estou livre para conhecer as cores e todo esse mundo interno que está ali guardado, ele se expressa. Como eu posso também trabalhar com exercícios, eu vou trazer esse exercício, né, para a pessoa, e ela vai visitar esse mundo das cores, né, como quase que acordando ela para essa possibilidade do mundo cromático. As pessoas têm diferentes modos, né, de perceber a questão da cor. Não tem a conexão com a cor. Então, talvez eu possa dizer para você que quando eu descubro a cor foi justamente com a Ruth Amano, porque eu estava
já trabalhando com essas questões relacionadas às técnicas expressivas, mas eu não tinha separado das técnicas expressivas, mesmo essas, as psicoplásticas, não tinha discriminado, tirado a questão da cor dentro da representação. Eu estava preocupada com a representação, mas não com a cor. E então o que a Ruth Jaman fez comigo foi assim: olha, você pode usar as miniaturas na caixa de areia, mas não necessariamente você pode usar só a areia. Uhum. Aí ela falou assim: então, você vai desenhar se você não tiver a caixa de areia. Não é necessário a caixa de areia. Da mesma forma, você pode desenhar. Só que quando você desenhar, não necessariamente precisa ser com lápis preto. Você pode usar todas as cores, porque as cores é que são o mais importante. Então, eu acho que eu tenho uma questão ainda de quem é o terapeuta. Quem é que cuida de gente? Quem cuida de gente é quem estuda muito e acaba se perdendo de si mesmo dentro de tantas e tantas informações que a gente recebe, ou é aquele que tem essa ligação absoluta com o ser humano, desse olhar, né, da alma, muito mais próximo. E isso é uma questão de formação, não de informação. E de formação de ser humano, né? Eu diria que o encontro terapêutico é um encontro de almas, né? E a arte, ela possibilita isso de uma forma muito forte, né? Com muita potência, esse encontro, porque a arte vem no momento um pouco quando a palavra não dá mais conta, né? Porque a pessoa pode se esconder, né, bastante no falar. Quando no processo de arte terapêutica, a maioria das pessoas não tem a arte como uma linguagem. Então, ela não, aquilo vem de uma maneira totalmente sem defesas, né? E o que é mais interessante é a pessoa, quando trabalha, ela acaba falando, nossa, ela se observa concretamente ali na obra que ela fez. Então, o que é muito comum na pintura é essa questão da coragem, porque todos nós, a gente tem uma crítica muito, autocrítica muito grande, né? Do que vai sair da gente, né? E no processo artístico não é diferente. Geralmente as pessoas, né, querem que eu vou pintar, nossa, já vai sair uma obra de arte. Isso não acontece, né? É um processo. O importante não é que você traga, né, obras de artes completas, né? Muito pelo contrário, é o processo, né, de você estar pintando, modelando, desenhando. Então, alguém que pinta e começa a pintar e chega uma hora e fala, não sei se eu quero continuar, eu tenho medo de estragar. Então, é aquele momento que dá uma parada e fala, agora eu não sei o que eu faço. E aí é que entra a graça da coisa, né? Essa possibilidade de você ir adiante, de você errar, de você arriscar algo. E tudo isso são movimentos da alma, né? Então é você entender quem é aquela pessoa, né? Por onde que é possível começar, né? Para que esse caminho artístico, esse caminho da cor, da forma, enfim, o que quer que seja algo confortável, né? E encorajador e mobilizador, né? Para você provocar um entusiasmo na pessoa. Mesmo que depois ali no caminho a pessoa precise de desafios, né? Não só conforto, né? Porque o processo terapêutico ele não é feito de conforto, muito pelo contrário, né? Então, o processo artístico, né, a gente tem que ter esse início, né, e essa condição para que isso possa acontecer, né? Essas técnicas que você usa, elas são úteis, né, no processo de depressão, de ansiedade. Quando o trabalho artístico, ele te traz
para uma presença, para um momento presente. Todo momento de criação, sei lá, você tem um papel branco na frente, ele é sempre um momento de conflito, né? Porque geralmente a gente está pensando em outra coisa, enfim, a gente leva uma vida muito fragmentada, né? As pessoas, quando chegam, né, para o ateliê, para o consultório, elas estão fragmentadas, né? É um pedaço para cada lado, né? Isso é motivo de muita angústia, de muita ansiedade, né? Quem que eu sou, né? O que que eu quero, de fato, né? Para onde eu vou? O exercício artístico, né? O fazer artístico, ele te traz para perto de você mesma, né? Ele te centra. Quando você consegue superar esse momento inicial do papel em branco e que você coloca uma cor, outra, e aquilo vai fazendo um sentido, isso é um momento de encontro, né? Você tá presente com você mesma. Porque num processo de ansiedade, eu estou sempre ali para frente, né? No futuro, para aquilo que eu não conheço. E nos processos depressivos, a pessoa depressiva, ela está num processo de escuridão. O desafio é, né, como eu vou começar a trazer luz, né, começar a trazer mais cor, né, para essa alma, para essa psique. Se eu peço para a pessoa fazer um desenho de algo concreto, um desenho de observação, ela vai ter que sair do mundo interno que ela está submersa, né, e olhar para fora. E aquela ação, né, você está agindo, você está fazendo algo, você está produzindo algo. Porque o processo artístico, você é agente, você não é paciente. Então, acho que a sua contribuição, Márcia, é essa visão, né, de como que a arte traz o indivíduo para o momento presente. Se ele está ansioso e está lá na frente, ele faz com que ele mergulhe dentro dele para a busca da integração. Se ele está deprimido e aí ele está perdido dentro das suas próprias águas, tristezas e mágoas, a arte pode, através dessa observação daquilo que é necessário para ser copiado, para ser representado, para ser colocado no papel, traz o indivíduo de novo para uma harmonia do dentro e o de fora, né? Como é que a gente faz para entrar em contato com você, para a gente deixar gravado aqui na nossa entrevista? Dá para entrar em contato pelo WhatsApp, né? No meu celular, que é 11 9933 94230. E o meu e-mail, não sei se é o caso, é marciaabu@gmail.com. E eu tenho a minha página também no Facebook, do meu ateliê. Márcia, muito, muito obrigado por você ter trazido esse testemunho da arte de uma forma tão sensível, através da coisa mais especial que a gente pode ver, que é a questão desse universo da cor, né? Que é extraordinário. Né? Sueli, eu que agradeço, né, essa possibilidade de estar trocando com você, né? E eu queria, se você me permite, queria encerrar com um poeminha que eu fiz já há bastante tempo atrás, né, com a questão da cor. E eu queria também trazer, eu vou falar o poema e vou colocar na tela também ele escrito, porque ele tem uma montagem, né, nas palavras. Cor, ação, coragem, acordar, a cor age. Ele mostra bastante, assim, é uma síntese, né, que eu fiz desse trabalho de uma maneira poética, desse trabalho com a cor. E também uma aquarela, que é, enfim, um círculo das cores, que ele é, assim, uma imagem primordial, né, desse trabalho da terapia artística, da aquarela e das cores.
Tem a luz, a escuridão e todo esse trajeto. Muito demais. Nossa, Márcia, muito obrigada. Não sei como agradecer, de verdade. Obrigada a você por ter me dado essa possibilidade de falar dos trabalhos. Com certeza, mas é porque você tem a disponibilidade, era a pessoa certa, no momento certo, tá tudo certo. Eu amei. Então, espero que todos tenham gostado da nossa entrevista de hoje. Peço que vocês curtam o vídeo, né? E se inscrevam no nosso canal, aguardando as nossas próximas entrevistas.